Vamos mergulhar agora num dos debates mais viscerais e honestos de que se tem registro. É o confronto de um homem, Jó, não só contra o seu próprio sofrimento, mas contra as ideias que ele mesmo tinha sobre Deus. É um momento em que a realidade dele bate de frente e com violência contra a teologia. E tudo começa com um apelo de Jó que é quase um desespero. Ele não está pedindo respostas prontas, mas algo bem mais básico: ser ouvido. Essa frase, que seja esta a consolação que vocês oferecem, é uma crítica direta aos amigos. É como se ele dissesse: a consolação de verdade não vem de uma explicação teológica, mas da simples presença de alguém que escuta. E é aqui que o jogo vira completamente. Jó para de se defender e parte para o ataque. Ele não está mais só questionando o sofrimento dele. Não. Ele começa a usar a própria dor como uma ferramenta para demolir o sistema de crenças que os amigos dele representam. Então Jó muda o campo de batalha. Ele tira a discussão do plano das ideias, da teologia abstrata e a traz para a realidade nua e crua do mundo. Ele vira uma espécie de observador, quase um sociólogo do sofrimento, e começa a apresentar fatos que o sistema dos amigos simplesmente não consegue explicar. E a primeira evidência que ele apresenta é uma bomba. Ele olha para o mundo e diz: olhem só, os maus, aqueles que desafiam a Deus, eles não estão sofrendo. Muito pelo contrário, eles prosperam, vivem muito. Isso ataca a base da teologia da retribuição, aquela ideia de que o mal é sempre punido. E não é uma prosperidade qualquer, passageira. Jó descreve vidas de completa segurança, famílias felizes, casas cheias de alegria. Ué, mas e a punição imediata que a teologia dos amigos tanto prometia? A realidade que Jó descreve é exatamente o oposto do que eles pregam. E até na morte, a realidade continua desafiando a teoria. Eles não morrem em desgraça, destruídos, como o sistema previa. Nada disso. Eles morrem em paz, cercados de suas riquezas, de suas famílias. Aquela fórmula simples de bem igual a recompensa, mal igual a punição, está se desfazendo bem na frente deles. Então, aqui está o centro do argumento de Jó, colocado lado a lado. De um lado, a teoria limpinha, organizada da retribuição. Do outro, a observação bagunçada, contraditória e dolorosa do mundo real. E Jó está basicamente dizendo: a teoria de vocês não aguenta um minuto de realidade. E aí, Jó destrói o último argumento dos amigos, aquela ideia de que a punição pode ser adiada para os filhos dos maus. Ele clama por uma justiça que seja pessoal, imediata. Porque que sentido faz punir uma criança pelo pecado do pai? Para Jó, isso não é justiça, isso é uma covardia. E no fim das contas, a morte iguala a todo mundo. O rico e o amargurado, o justo e o ímpio, todos terminam no mesmo lugar, o pó. Com isso, Jó mostra que o jeito que alguém morre não pode ser um veredito sobre como a pessoa viveu. A morte não é um tribunal. Certo. Com essa visão de mundo toda abalada pelos fatos que Jó apresentou, como é que o sistema reage? Elifaz, um dos amigos, nos dá a resposta. Quando a realidade contradiz a teoria, em vez de mudar a teoria, ele decide inventar uma nova realidade. A lógica de Elifaz é um raciocínio que parece perfeito, mas é mortal. Pensa só. Premissa 1. Deus é justo. Premissa 2. Jó está sofrendo. A única conclusão possível na cabeça dele é: então, Jó pecou. Ele se recusa a questionar a primeira premissa. Então, para a lógica dele fechar, ele precisa inventar a culpa de Jó. E é aí que Elifaz começa a listar acusações terríveis. Ganância, crueldade com os pobres, injustiça. Mas tem um detalhe crucial. Ele não apresenta uma única prova. São acusações que não nascem da evidência, mas da necessidade de proteger o sistema de crenças dele. E o conselho de Elifaz chega a ser de uma crueldade irônica. Ele diz a Jó, um homem que perdeu absolutamente tudo, para jogar fora seu ouro. É um conselho espiritual totalmente desconectado da realidade de Jó. Mostra o quanto o sistema deixou o amigo dele cego. Depois de demolir os argumentos dos amigos, Jó se vê completamente sozinho. Ele se volta então para a única autoridade que resta, o juiz final. Mas essa busca por Deus o joga numa crise ainda mais profunda, a crise do silêncio. Esse é o grito de um homem que quer um tribunal. Ele não está pedindo o fim do sofrimento, mas a chance de apresentar o seu caso. Ele tem uma fé impressionante de que, se ele pudesse só encontrar Deus, sua inocência seria aprovada. E assim começa uma busca desesperada, quase geográfica, por Deus. Jó olha para o leste onde o sol nasce, esperando achar a presença divina, mas não encontra nada. É a busca por um Deus que parece estar ativamente se escondendo. Ele se vira para o oeste, para o norte e para o sul.
Ele varre o céu à terra com o olhar, procurando qualquer sinal, qualquer vestígio do juiz que ele precisa tanto encontrar. Mas o universo responde com um silêncio esmagador. É muito importante entender isso. A crise de Jó não é de ateísmo. Ele nunca duvida que Deus existe. A crise dele é de um relacionamento que foi quebrado. Ele sente a ausência de Deus como uma ferida, uma ausência pessoal, dolorosa. É como se Deus estivesse em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. E isso nos leva ao dilema central e aterrorizante de Jó. Como alguém pode provar a própria inocência quando o juiz, a única testemunha que realmente importa, não está presente? Ele está pronto para o julgamento da vida dele, mas o tribunal está vazio. E quando Jó diz que vai sair como ouro, ele não está prevendo que vai ficar rico de novo. É uma metáfora jurídica muito poderosa. Ele está dizendo que se fosse submetido a um julgamento justo, a um teste de fogo, a integridade dele brilharia como ouro puro. Ele quer ser testado, porque ele confia no resultado. E aqui, a fé de Jó o leva a uma conclusão que o apavora. A soberania de Deus, que para muitos é algo que conforta, para ele se torna uma fonte de pavor. Ele percebe que Deus é absolutamente livre, e essa liberdade inclui a de ser incompreensível, de agir de um jeito que a nossa lógica não alcança. E isso o perturba profundamente. Jó nos deixa aqui no escuro. Ele nos mostra que a fé de verdade talvez não seja ter um sistema de respostas prontas, mas continuar buscando, mesmo quando a única resposta que se recebe é o silêncio. A luta dele com a realidade, com as acusações e com o silêncio divino está longe de terminar, e nos convida a questionar as nossas próprias certezas.